Sonhos significam tudo. São histórias que contamos a nós mesmos. Anteriormente, em A Complexidade de Westworld, Ford finalmente revela que, originalmente, ele tinha um sócio que o ajudou a desenvolver os anfitriões nos 3 primeiros anos do parque. Antes que houvesse um parque, antes de haver um conselho de administração, quando eles eram apenas livres para criar. Arnold queria criar a coisa real, dando aos anfitriões uma consciência. Ele usa como base uma pirâmide, com 3 fatores dela. São eles memória, improvisação, auto-interesse e a parte de cima que seria a quarta, nesse caso o topo da pirâmide. Arnold usava como base para a consciência a teoria da mente bicameral. É a partir daí que a consciência, como uma experiência em primeira pessoa, de uma voz interna, teria surgido. As vozes alucinadas desaparecem e o eu narrador se instala definitivamente. Quando o Dr. Ford pergunta a Peter Abernathy seu nome, ele dá uma resposta enigmática. Rosa é uma rosa, é uma rosa. A Gertrude Stein frequentemente utilizava um poema como referência ao famoso discurso de Julieta na peça de Shakespeare. Quando Julieta oferece uma rosa, ela está argumentando que o nome de uma pessoa não deve importar, porque isso não muda quem essa pessoa é, ou nesse caso, quem essas pessoas são. Quando o Dr. Ford caminha com a sua versão mais nova e robótica, ele manipula uma cobra com a sua mente. Mais tarde, no mesmo episódio, a filha de Lawrence revela ao Homem de Preto que ele tem que ir aonde a serpente põe seus ovos, para chegar ao nível mais profundo desse jogo, o labirinto. Claro que ele acaba encontrando um outro tipo de serpente. Na mitologia, serpentes simbolizam a sabedoria e todo o conhecimento invisível deixado embaixo da terra. E aí, se você for tão teórico como eu, você vai voltar lá no Shakespeare e vai perceber que a metáfora aqui é a cobra mordendo a própria cauda eternamente. Ou seja, assim como as narrativas e os sorteiros dos anfitriões são intermináveis, a série já entregou que isso que está acontecendo aí com os anfitriões, de se perderem em outras épocas e acordar de seu sono profundo para sua suposta realidade, já aconteceu diversas vezes. Claro que tudo isso também fazia parte do plano. E como Dolores mesmo diz ao Homem de Preto, ele vai morrer e apodrecer, e um novo Deus andará sobre a Terra. Um Deus que nunca morre. Sonhos significam tudo. E neste sono, quais sonhos virão? A história da família de Édipo é marcada por uma profecia, onde Édipo mataria seu pai e casaria-se com sua mãe. Justamente a elaborada tentativa da família de impedir a profecia faz com que ela aconteça. Anos depois, separado de seus verdadeiros pais e alheio do paradeiro deles, ou de sua identidade, Édipo é atacado. Simplesmente por não dar espaço para 2 homens passarem. Ele sobrevive, inclusive matando os 2 homens que vieram até ele. Um desses homens se chama Laios. Pouco antes disso, Édipo se consultou com o oráculo, que revelou a profecia de sua família. Sem saber o que fazer, ele se muda, vai para outra cidade, chamada Tebas. Uma esfinge, uma figura mitológica com um corpo de animal, rosto e peitos humanos, permite a passagem somente de quem conseguir responder ao seu enigma. Se a pessoa errar a resposta, ela é estrangulada instantaneamente. Centenas de pessoas tentaram responder ao enigma da esfinge, mas todas erraram a resposta e morreram. Édipo aproxima-se da esfinge e ela pergunta a Édipo o mesmo enigma que vem perguntando a todas as pessoas através dos anos. Que criatura pela manhã tem 4 pés, à tarde tem 2 e à noite tem 3? O Édipo respondeu: os humanos. Amanhã significa infância, quando os humanos engatinham. A tarde significa a vida adulta, quando caminham com os 2 pés. A noite significa a velhice, quando os idosos utilizam uma bengala para se apoiarem. Édipo respondeu corretamente ao enigma e assim evitou ser estrangulado. Com isso, a esfinge se vê humilhada e tira sua própria vida. Ao cair nas graças do povo, Édipo recebe o direito de se casar com a rainha viúva, Jocasta. Ele se torna rei, e eles têm vários filhos. Porém, agora os deuses pretendem castigar Édipo por ter tentado mudar a profecia, e lançam uma praga sobre a cidade. Ao se consultar com o oráculo, o rei Édipo descobre que a praga vai desaparecer assim que ele expulsar o assassino do antigo rei. Na famosa peça da história de Édipo, em prol da profecia inicial, temos um importantíssimo ponto de revelação. Em um momento de elucidação, Jocasta percebe que, na verdade, é a mãe de Édipo, e que Laios, seu falecido marido e rei, era o pai dele. Horrorizada com o que aconteceu, ela tira a própria vida. Logo em seguida, o próprio Édipo percebe a verdade.
de que ele é o assassino de seu próprio pai e marido de sua própria mãe. Também, horrorizado com seus atos, ele fura seus 2 olhos e exila-se da cidade, para que a praga desapareça de Tebas. O que acontece é que há anos atrás, o rei e a rainha, ao saberem da profecia, mandaram um criado matar seu filho recém-nascido. Porém, o homem não teve coragem e só o levou para um lugar diferente. Édipo cresceu, e no caminho para outra cidade, ele matou seu pai acidentalmente. Moral da história? A tentativa de evitar algo predestinado faz isso acontecer assim mesmo. Bom, pelo menos para nós humanos. Freud nomeou o conceito psicanalítico complexo de Édipo justamente baseado na história trágica Édipo Rei. Mas, segundo Freud, tudo o que vemos nos primeiros anos de criação são primordiais para emoldurar o que seremos. Nossa concepção de mundo é então definida pelo passado. Mas e se os primeiros anos de criação só fossem caos? No caso dos robôs de Westworld, foram mais de 35 anos vendo o pior da humanidade, seja dentro ou fora do parque. Dolores é uma inteligência artificial que deve estar chegando na casa dos 40 anos de existência. Com isso em mente, é correto dizer que não só a personalidade de Wyatt integrada a ela representa seu ódio, mas, é claro, as suas memórias. Porém, há uma mensagem positiva aí. Segundo Ford, os humanos não querem mudar, ou não podem mudar. Mas agora ele encontrou alguém que pode mudar, e essa história, sua nova narrativa, é sobre eles. Marcando o nascimento de uma nova espécie e as escolhas que essa espécie terá que fazer, Jornada na Noite, como Ford apelidou, é definida pelo caos. Enquanto a primeira temporada oferecia o mistério do labirinto, a consciência em si, que não é para os humanos, o tema da segunda é a porta, que nesse caso é o jogo de Ford para William, que pode ser a chave para a narrativa dos anfitriões no futuro. Logo eu vou deixar claro por quê. Isso pode ser uma referência ao não visto, o que é oculto dos anfitriões e também foi oculto do telespectador. Talvez seja lá o que for oculto dos humanos nessa temporada, o plano de Ford seja algo que também não possamos ver, por assim dizer. A história começa em um tempo de guerra, com um vilão chamado Wyatt, e um assassinato, desta vez por escolha. Dolores teve sua primeira escolha, assim como Maeve, que ao ser libertada por Ford, não foi para fora do parque como seu roteiro dizia. Ambas só tomaram suas primeiras decisões nesse final. E esse foi o final de Westworld. Dolores vai de donzela em apuros a heroína, e de heroína a vilã. Não é um processo linear, como sabemos, ela passou por isso diversas vezes. Na segunda temporada, Arnold conta a Dolores sobre um sonho que teve. Nesse sonho, ele viu todos os anfitriões em uma praia, mas ele não estava lá. Ele foi abandonado por eles, enquanto a água subia. O sonho e a conversa em si representam o medo de Arnold perante suas criações, algo bem similar ao Victor Frankenstein de Mary Shelley. Dolores pergunta o que isso significa. Ele diz que sonhos não têm significado. Dolores discorda, ela não acha que isso é totalmente verdade. Ford certamente também discordaria. Para eles, sonhos significam tudo. São histórias que contamos a nós mesmos. Com anos de vida adicional no parque, como observador, Ford tem mais consciência sobre os anfitriões do que Arnold jamais teve. Arnold era cego perante eles. Como aprendemos na primeira temporada, o sofrimento é o gatilho para a mudança. Ford diz que os anfitriões terão que sofrer muito mais ainda para serem livres. Westworld é uma história contada de 2 em 3. A natureza binária das coisas é fácil de entender. A mente é dividida em 2 lobos, e o parque dividido em 2 níveis. Existem aqueles que usam chapéus brancos e aqueles que usam preto. Essas dualidades simbolizam 2 coisas: os personagens mudando ao longo da temporada, bom interagindo com o mal, eu falando com o outro eu e por aí vai. Mas como eu disse, o padrão vai de 2 e 3. Como os 3 baldes de sangue que o Homem de Preto retira de Kinsey no primeiro episódio. As lanternas da Delos, que tem 3 raios de luz. E até mesmo aquela pintura de Michelangelo que Ford mostrou a Dolores parte desse preceito, já que a criação de Adão está usando a proporção áurea, também um conjunto de 3. E até mesmo o planejamento de Arnold sobre a consciência. Existem 3 passos para chegar lá. Enquanto o código binário da dualidade das cenas é uma referência sutil e elegante à visão turva dos robôs das outras versões de Westworld, esse código com um fator repetitivo de 3 poderia ser uma mensagem subliminar para as linhas do tempo. Essa trindade de períodos é plenamente solucionada e entendida por Dolores no cemitério em seu confronto com William, onde ela evoca sua antiga personalidade integrada. Seus sonhos esquecidos, seus horrores apagados, seus ossos se transformarão em areia. E sobre essa areia, um novo Deus vai andar, um Deus que nunca morrerá, porque este mundo não pertence a você ou às pessoas que vieram antes, pertence a alguém que ainda está por vir. Não é nem Wyatt que está por vir, nem a Dolores, a filha do fazendeiro, e sim a primeira anfitriã do parque, interpretando seu papel final.
ela mesma. Quem está por vir é esta nova espécie. O site oficial da Delos confirmou que há 6 parques no território da empresa. Como vemos na série, o 6º parque abriga tigres de Bengala. Nesse vídeo eu vou especular quais são esses parques e qual é a localização da Delos. E claro, mostrar um pouco das versões anteriores de Westworld. O plano atual da Delos é simplificar os anfitriões. Ford conseguiu atrasar isso e libertá-los. Ele os deu tempo. Conseguir consciência não é nada fácil. Como diz Arnold, a maioria enlouquece antes de chegar ao centro. Existem consequências urgentes da mente bicameral. E neste que Ford descreve como o início de um novo capítulo, os robôs vão ter que lidar com as consequências de não ter as memórias apagadas. Tudo aquilo que o Arnold quis evitar, eles vão ter que enfrentar. Isso tudo é claro enquanto destroem um parque e matam uma porrada de gente. It couldn't be worse. Westworld is destroyed. Mr. Moore, the destruction of Westworld had nothing to do with your department. It was an inside job, so to speak. That's not possible. Those people were carefully screened. It wasn't the people. What do you mean? It was the robots. Me focando momentaneamente em planejamento, ao reassistir a série, eu me deparei com uma porrada de coisas. Dentre elas, no piloto, Maeve falando em japonês, Teresa falando sobre os verdadeiros interesses da diretoria, e Bernard invejando a falta de memória do xerife. Lee Sizemore revela no piloto a quantidade de anfitriões no parque. Já que 10% da população de Westworld foi atualizada pelos devaneios, são 200 anfitriões. Isso nos diz que o total de robôs em cada parque são 2.000 anfitriões. Isso sem contar aqueles que estão na linha de produção. Esses 2.000 estão ligados a 100 narrativas imersivas. Sinceramente, é menos do que eu esperava pelo tamanho do mapa, mas faz sentido se considerarmos que nem todos os ambientes do parque foram explorados. E por mais que 40.000 por dia seja um alto valor para cada convidado, e a Delos está obviamente ganhando muito dinheiro, o custo de cada anfitrião deve ser extremamente alto. Acredito que para eles vale mais a pena neutralizar os robôs do que destruir propriedade intelectual da empresa. Essa era a preocupação deles, aliás, que o Ford destruísse tudo. Acredito que o desafio da Delos seja economizar dinheiro, não destruindo tudo e não deixando o parque fechado. Claro, porque nessa é mais prejuízo. Como empresa, a preocupação da Delos não é contar histórias como Ford ou achar significado nas coisas como William, e sim só ganhar dinheiro. Desde criança, eu sempre gostei de boas histórias. Eu acreditava que histórias poderiam nos enobrecer, a consertar o que estava quebrado em nós, e nos ajudavam a nos tornar as pessoas que sonhávamos ser. Mentiras que contavam uma verdade profunda. Sempre achei que pudesse fazer um pequeno papel nessa grande tradição. E por meus esforços, eu consegui isto. Uma prisão de nossos próprios pecados. Porque vocês não querem mudar, ou não podem mudar. Afinal, são apenas humanos. Então eu vi que alguém estava prestando atenção. Alguém que podia mudar. Então eu comecei a compor uma história para eles. Começa com o nascimento de um novo povo. E as escolhas que terão que fazer. E as pessoas que decidirão ser. E teremos tudo aquilo que sempre gostaram. Surpresas e violência. Ford completa dizendo que Mozart, Beethoven e Chopin nunca morreram. Eles simplesmente viraram música. Ford é um cientista e programador, portanto, eles simplesmente virão um código. Como o primeiro episódio da nova temporada confirma. O assassinato predestinado de Ford, além de ser uma alusão ao Arnold, é a consolidação dele como Westworld, o parque e os anfitriões. Por muito tempo, ele foi o piano que tocou essas cordas. E de certa forma, ele permanece vivo pela sua narrativa. A morte dele é o mais shakespeariana possível. Um resoluto final para um início. Uma trágica morte com uma carga de significado. Por mais que muitos gostam de especular que ele não morreu, ou que aquele era um anfitrião dele, tal coisa eliminaria o significado de sua morte. E um roteiro tão bem conduzido como esse não faria isso. Ele segue como um guia de narrativas, assim como Arnold acabou virando a voz interna da mente bicameral. Diferente de todas as versões anteriores, inclusive a original, Westworld é de longe uma das melhores e mais famosas fontes de entretenimento da atualidade. Mas o sucesso dela não vem de sua complexidade, vem de como você a vê, a profundidade, a planejamento, mas também a entretenimento que atrai as pessoas. Ao mesmo tempo, a série questiona esse entretenimento, quebrando uma barreira de metalinguagem que eu nunca esperaria ver.
Em Show de Truman, uma iluminação cai do céu, e o pacato vendedor de seguros se depara com aquilo que não compreende. Essa é uma das muitas coisas espalhadas em sua vida que contam uma história bem específica e bem simples. Essa não é a realidade. Desde que nasceu, Truman mora em uma cidade fictícia, onde todos que conhecem desde seu pai, mãe, esposa e melhor amigo são atores. Ele vive dentro de uma superfície que recria uma ilha. Com diversas câmeras escondidas, esse local é um programa de TV, com foco em manter Truman nessa realidade ilusória. O filme tem como foco a descoberta de Truman sobre a realidade, nesse caso que sua vida é uma mentira, um entretenimento para outros aproveitarem. E uma lição principal do filme é que o custo do entretenimento é o sofrimento. O que aumenta a audiência do programa cada vez mais é o fato de Truman sofrer enquanto tenta entender o mundo e as coisas estranhas que acontecem ao seu redor. Entretenimento explorativo e a real razão para as pessoas assistirem o que assistem. Essa é uma das mensagens. Nós criamos vida em si através do caos. Westworld fala diretamente sobre o que boas histórias deveriam ser. Por entretenimento, mortes, sangue, plot twists e reviravoltas impressionantes. Afinal, o que é entretenimento? Entretenimento tem como cunho entreter, então não importa se você está assistindo a um filme indie inteligente com roteiro detalhado, ou você está assistindo a um blockbuster com robôs gigantes e robôs gigantes de dinossauro explodindo tudo. Não importa, em ambos os casos, são entretenimento. O senso de blockbuster passou por definição a ser manipulado. Aquilo que faz sucesso atrai mais versões da mesma coisa. Mas diferente das grandes bilheterias do cinema e dos altos números de audiência na TV, o que eu chamo de blockbuster televisivo, Westworld faz o melhor dos dois mundos. Ela é uma série que pode entreter e atrair a massa, mas também pode ser uma série inteligente e complexa, e que critica o próprio entretenimento que alimenta essa massa. Como o próprio Ford diz em sua narrativa final, que é o início da segunda temporada, teremos tudo aquilo que vocês sempre gostaram: surpresas e violência. A própria forma grandiosa como Westworld promoveu sua segunda temporada, com grande escala, exacerbando a grandiosidade de seu mundo, quase como uma outra série da HBO, né? Nos diz muito sobre esse quesito blockbuster televisivo. Fora a própria divulgação do site do parque e da empresa delas, que simulam realmente um parque de diversões adulto e real na nossa vida real para os nossos desejos e prazeres. O anúncio exibido no Super Bowl foi o mais comercial possível. Our world. Meu irmão disse que a princípio ele pensou que o anúncio era um comercial de carro. Diz o co-criador da série Jonathan Nolan, ao falar sobre quando mostrou o comercial para seu irmão Christopher. Segundo Nolan, a ideia por trás do anúncio era imitar e depois subverter totalmente os típicos anúncios do Super Bowl. Algo que lhe dá uma ideia do que o parque deveria parecer, este sonho lítico do ocidente pastoral e idealizado que os americanos acreditam sobre os anúncios do Super Bowl, e depois puxar o tapete para lembrar ao público o que eles são, o que eles estão realmente assistindo. Nolan está deixando explícito que eu, você, nós telespectadores, não somos diferentes dos visitantes do parque, que matam por prazer, ou não menos diferentes do que o homem de preto que busca um significado profundo para o parque. Afinal, não é isso que eu estou fazendo agora? Buscando um significado? E não é por isso que você está assistindo esse vídeo? Não somos diferentes daqueles que assistem ao show de Truman. Nenhum daqueles indivíduos o colocou lá, mas todos assistem. Novamente, o preço do entretenimento é o sofrimento. Desde criança, eu sempre gostei de boas histórias. Nos ajudavam a nos tornar as pessoas que sonhávamos ser. Mentiras que contavam uma verdade profunda. Eu sempre achei que pudesse fazer um pequeno papel nesta grande tradição. E por meus esforços, consegui isso. Uma prisão de nossos próprios pecados. Porque vocês não querem mudar ou não podem mudar. Afinal, são apenas humanos. O Ford já descrevia a narrativa da segunda temporada e os motivos pelos quais nós vamos gostar dela. E justamente esses motivos são envoltos no trailer, nos deixando empolgados, adivinha pelo quê? Pela violência. Como Dolores descobre, a maioria dos livros, a maioria das histórias é sobre mudança. Segundo Arnold, porque as pessoas leem o que mais querem e o que menos experimentam. É para isso que eles existem, para que você possa sentir isso. Diz Logan, nós sentimos coisas pelos arcos dos personagens, assim como os visitantes sentem sobre os roteiros dos anfitriões. Este é o real questionamento sobre o público. Quem nós somos? Dolores já chegou a dizer que não quer fazer parte de uma história. Ela só quer ser livre. A série chega num ponto como se culpasse o telespectador por estar assistindo. Nós mantemos Dolores e sua história continuando, porque nós, como audiência, continuamos assistindo.
O parque é uma prisão de nossos pecados. Entende o quão absurdo é essa discretíssima metalinguagem? Se você é meu inscrito, você certamente sabe que eu tenho um fraco por metalinguagens. Eu realmente amo séries que fazem isso. Mas essa é ainda mais absurda, porque a própria história é como um roteiro em aprovação. As narrativas do parque têm que ser aprovadas por um conselho. O conselho da Delos representa os homens do dinheiro, nesse caso, a emissora e as produtoras que financiam o projeto. Arnold e Ford representam os artistas, os criadores. A visão criativa e a visão dos que querem lucrar são completamente diferentes. Arnold e Ford só queriam contar suas histórias, suas narrativas. A Delos só quer ganhar dinheiro, e portanto os robôs têm que ser passíveis de carne e osso para serem massacrados e aniquilados pelos humanos, porque isso dá dinheiro. Assim como sexo e sangue dão dinheiro na TV e explosões e efeitos especiais dão no cinema. Os robôs de Westworld não são programados apenas por desenvolvedores de software. A maior parte do trabalho é feita por roteiristas profissionais, como o Lee Sizemore, que dão a cada personagem uma história de fundo única. Essas histórias lhes dão memória e a profundidade que precisam para parecerem reais aos visitantes do parque. Quando perguntado quem são, o que eles fizeram ou por que se sentem de tal jeito, eles podem consultar sua história para descobrir a resposta. Os sentimentos são necessários para o lucro dos acionistas. Mais uma vez, o preço do entretenimento é o sofrimento. O labirinto e, portanto, o Homem de Preto representa a busca por um significado. Para o Homem de Preto, o significado tem a ver com o nível mais profundo desse jogo, como ele descreve. Mas no fim, o labirinto é literalmente apenas um brinquedo de criança. A série está jogando na nossa cara que nossa busca por um entretenimento barato não é o foco da série. Apesar de ser sua forma de atrair visitantes. Entende onde eu quero chegar? É por essa razão que Westworld é uma completa resposta aos blockbusters. Nem tudo aquilo que segue os atributos do que faz sucesso precisa ser raso e superficial. A história é profunda, detalhada, mas também nos diz muito sobre quem nós somos. Quando Robert Ford fala com Sizemore no segundo episódio sobre o que as pessoas querem em entretenimento, é uma mensagem direta para o público que está assistindo. Segundo Ford, as pessoas não buscam quem elas são em entretenimento. Elas já sabem quem são. Elas estão buscando quem elas poderiam ser. Tudo neste mundo é mágica, com exceção do mágico. O perfeccionismo de Dr. Ford, em muitas vezes brigas com os funcionários, reflete o perfeccionismo da série em tamanhos detalhes e referências. Assim como no primeiro episódio, vemos robôs sendo construídos aos poucos, nos episódios finais, temos vislumbres deles completos. É como se a narrativa em si estivesse se construindo com o passar dos episódios, narrativa que, aliás, mais tarde é posta em prática por Dr. Ford. Tudo que vemos desde o início nos levou àquele momento final, simbolizando que, assim como Ford, os criadores Jonathan Nolan e Lisa Joy têm controle total sobre sua história. Se você aí tem aulas de roteiro, já fez curso de escrita, ou já leu livros sobre roteiro, sabe que histórias são sobre achar variações das mesmas coisas da qual você é apaixonado. É sobre escrever sobre si mesmo, mas não de forma narcisista, mas de forma criacionista, como se a história ganhasse vida e você, sendo o criador, não pode mais controlá-la, porque agora ela está viva. Está além de sua perspectiva e interpretação. Envolve outras pessoas, outras ideias. A partir do momento que você cria uma história na cabeça de outras pessoas, essa história pode ser representada de diversas formas, em diversas variações, mas sempre será rasa ou profunda. Um exemplo disso é a narrativa que Sizemore quis implementar, a Odisseia do Rio Vermelho. O nome diz por si só, ela representa sangue e estereótipos convencionais para os convidados, além de emoções baratas. Ford diz que a Odisseia do Rio Vermelho revela mais sobre Sizemore do que sobre as pessoas que iriam participar dela. Segundo Ford, as pessoas buscam algo a mais. Elas voltam por causa das sutilezas, dos detalhes. Para mim, essa explicação representa o otimismo dos criadores, que seus pequenos detalhes, aqueles muitos que citei no primeiro vídeo, serão observados pelos telespectadores. Este otimismo vem mais de Lisa Joy, a inteligentíssima co-criadora, que implementou em Ford características filosóficas de si mesma. Lembre-se que ela escreveu pelo menos 80% dos diálogos de Ford. Por definição, se você ama Dr. Robert Ford, você também ama Lisa Joy. You know, thematically, a lot of Shakespeare's works influenced us. There's a kind of Prospero nature to Ford, you know, play within the play that you see in Hamlet. No começo, eu achei que as coisas seriam perfeitamente equilibradas. Até postei isso com meu sócio, Arnold. Criamos 100 histórias otimistas. É claro, quase ninguém se interessou por elas. Eu perdi a aposta. Segundo Ford, Arnold sempre teve uma visão pessimista sobre as pessoas. Ele preferia os anfitriões. No filme original, seguimos a perspectiva dos recém-chegados. Aqui é o oposto.
vemos sobre a perspectiva dos anfitriões, e essa foi a forma mais rica possível para dar contexto à história que está por vir, antes de sabermos o que está fora do parque. Sonhos, narrativas, histórias, roteiros, improvisação, mente bicameral. Se histórias são sobre achar variações das mesmas coisas da qual você é apaixonado, Westworld declara seu amor pelas suas narrativas. Agora tudo vai mudar, e a série deve abraçar o caos. Histórias são foco aqui, até mesmo a história do cinema, como por exemplo A Misteriosa Mulher do Cavalo, uma referência direta ao trabalho do fotógrafo Edward Muybridge, em um dos seus experimentos que é considerado o primeiro filme já feito. A abertura da série em si faz várias alusões à história do cinema e entretenimento, como por exemplo os olhos do faroeste que simbolizam não só o olho humano, mas também lentes de câmera. Aliás, são assim que os olhos dos robôs são criados. Ou mesmo a iluminação que parece ser da sala de cirurgia sobre os androides, que faz uma alusão ao filme Viagem na Lua, de Georges Méliès, o primeiro filme de ficção científica que usou recursos inovadores de animação e efeitos especiais. Androides fazendo o que é considerado o ultimato da criação, por mais que eles não possam procriar, a cena é um lembrete de vida artificial sendo criada. O homem vitruviano você já sabe o que representa, e o mesmo vale para o piano e o pianista. Já na abertura da segunda temporada, algumas coisas são mudadas para simbolizar o clima atual, a começar pelo corpo inicial e o cavalo, que são substituídos por um bisão, que é um animal sobrevivente da Era do Gelo, que simboliza força e determinação. Há 2 anos atrás, ele se tornou o símbolo oficial dos Estados Unidos, ao lado da águia. Na abertura, assim como os outros anfitriões, o bisão escapa de seu loop, se tornando livre. Os olhos e lentes que antes mostravam o Velho Oeste agora estão quebrados e corrompidos por uma substância obscura, simbolizando que a falsa ilusão dos anfitriões desapareceu. E agora eles veem a feiura desse mundo. Como Dolores mesmo descreve, desta vez o ultimato da criação é substituído pelo que vem depois disso: sentimentos. Por mais que possam ser uma abstração, que assim como os códigos dos anfitriões não são reais, sentimentos são um paradoxo. Eles não existem, mas ainda assim são reais. Dolores pergunta para Arnold o que é real, e ele diz que o real é aquilo que é insubstituível, ou seja, sentimentos, interações. Maeve, por exemplo, está atrás dessas interações, por mais fictícias que sejam, ela precisa disso. A mesma cena em que anteriormente era conduzida através de uma arma é substituída por fio de cabelo. A segunda temporada é muito mais violenta, isso pode ser uma representação de que os mínimos detalhes ainda permanecem, mesmo através do sangue e do caos. A vida ou a morte de um homem seria um preço ínfimo a pagar pela aquisição do conhecimento que eu buscava, pelo domínio que eu poderia adquirir. Às vezes, sacrifícios cruéis têm que ser feitos pelo bem maior, se você quiser chamar assim. O covarde morre 1000 vezes, o corajoso apenas uma. Dizia Shakespeare no que poderia ser uma retórica ao pensamento dos que diziam que quem tira a própria vida é um covarde. Os personagens de Shakespeare são a prova que isso não é necessariamente verdade. É preciso ter muita coragem para tirar sua própria vida, pelo fato do ato em si ser definitivo. Portanto, o covarde morre 1000 vezes, o corajoso apenas uma. Claro que Shakespeare nunca conheceu um homem como Ted, que pode realmente morrer mais de 1000 vezes. Mas agora vamos às consequências da mente bicameral. Quais são as consequências de se adquirir consciência? Bom, quem melhor para responder isso do que um humano? A inteligência artificial já está entre nós. Assistentes digitais como Siri e Google Now reconhecem instruções de voz para oferecer aos usuários informações relevantes em formato de áudio, imagem ou texto. É cada vez mais aplicável o uso de robôs para tarefas até pouco tempo que só podiam ser feitas por humanos. É o caso do assistente virtual inteligente e de ferramentas conhecidas como chatbots, que levam a inteligência artificial às centrais de atendimento ao cliente. A principal justificativa que nós humanos damos quando nos comparamos superiores aos animais é que nós temos consciência. Somos mais inteligentes e, por definição, superiores. Acho que é por isso que eu gosto tanto de animais. De certa forma, eles têm mais vantagem que nós. Livres do autoquestionamento, da autocrítica, eles são puros, eles são inocentes, e quando não são, só estão seguindo seus instintos. Mas e se robôs conseguem consciência? Eles merecem ter direitos? Se ser um ser vivo é pensar, se locomover e ser capaz de sobreviver nesse mundo, tendo uma carcaça de carne e raciocínio, então os anfitriões de Westworld são ser vivos. A inteligência artificial traz infinitas questões sobre limites filosóficos, dentre elas, o que nos faz humanos? O que nos faz merecer direitos? Toda identidade humana é baseada na ideia de que somos excepcionais, que nós somos únicos, especiais e destinados a dominar o mundo. E nós fizemos isso.
Nós temos um histórico de negar direitos e se aproveitar daqueles que julgamos não serem iguais a nós, em alguns casos até seres de nossa própria espécie. A violência já foi usada para forçar outros humanos a trabalharem de graça e serem escravos pessoais de outros indivíduos. Imagine então o que faríamos com aqueles que chamamos de não reais. Isso é uma consequência do futuro. Nunca tivemos faltas de desculpas ideológicas ou mesmo divinas para justificar certos atos. Fazendeiros até hoje argumentam que alimentar animais e cuidar deles justifica suas mortes e, claro, nossa preferência em comer carne. Escravocratas argumentavam que a escravidão beneficiou os escravos porque dava um teto para suas cabeças, também conhecido como senzalas, e eles poderiam ser ensinados sobre o cristianismo. Obviamente não faltarão argumentos caso os robôs ganhem consciência. Isso vai de questões políticas, culturais, religiosas e tudo mais que nós sempre criamos com o decorrer da história. O que Westworld realça é que nós somos assassinos naturais, assim como outros animais. Nós até somos superiores em teoria, na prática não é bem assim. É exatamente por isso que Ford insiste para Bernard que não é uma boa ideia os robôs proclamarem sua consciência. Os humanos são solitários nesse mundo por uma razão. Matamos e massacramos tudo que desafiava a nossa primazia. Sabe o que aconteceu com os Neandertais? Nós os comemos. Essa foi claramente uma oportunidade para fazer uma alusão a Hannibal. Mas a questão é a mesma, independente do que você pensa sobre a consciência artificial e as tentativas de criar algo similar à nossa espécie, certas perguntas serão inevitáveis à medida que o ser humano transcende a natureza e passa a criar vida na forma de tecnologia. Neste cenário, os humanos são praticamente deuses, mas deuses sádicos. É a partir daí que, encontrando sua consciência, as inteligências artificiais vão começar a exigir direitos. E como esses direitos são negados, bom, certamente nos ensinarão muito sobre nossas hipocrisias que já são históricas. Nós acreditamos em nós mesmos, não no sentido motivacional, no sentido de identidade. Nossa consciência nos permite mais do que só experienciar o mundo à nossa volta, como as outras espécies, mas experienciar a nós mesmos. De fato, nós chegamos a nos imaginar imaginando e experienciando. Este é o conceito do eu mesmo, a nossa convicção de que há alguém na nossa cabeça tendo ideias, comandando o corpo e tomando decisões. Se eu te perguntasse quem é essa voz na sua cabeça, você diria tranquilamente, eu estou fazendo isso. Você certamente é a coisa mais real da sua vida. Todos os gostos, sentimentos, pensamentos, cheiros e memórias são mediados por você e seus sentidos. Mas você não pode provar este seu eu experiencial só falando sobre si mesmo, porque ao falar do seu eu, você só confirma e reforça que você existe. Então o eu é praticamente um pleonasmo, mas ainda assim a autoconsciência nos dá um senso de que é algo mais. O psicólogo cognitivo Bruce Hood acredita que estímulos externos de autoilusão são capazes de convencer o cérebro a acreditar em uma ilusão. Mas aí é que está, a própria consciência é uma ilusão. If you get people to just, try and meditate and then point to where they feel their seat of consciousness is, this is generally where they think they are. This is based on another study by other people, and you think you exist somewhere inside your head, sitting behind your eyes. But there can't be a little person, sitting in your head behind your eyes, because they're inside your head. Who's inside their head and their head and their head. Don't worry about this idea of the illusion, because I think people are concerned, well, illusions means it's not there. But if you consider this illusion, you see a square, but it's of course an emergent property of everything there. In terms of the representation, it's effectively there. In the same way, I think the characterization of the self is one which is an emergent property of all the influences which have shaped you over your life. But you'd be foolish to think that you exist independently of them, in the same way you'd be foolish to think that the square exists independently. O que o cérebro faz é dar uma espécie de impulso elétrico através dos neurônios. Esse impulso elétrico seria a consciência. Ou seja, assim como o quadrado não realmente está lá, o que está são as formas ao seu redor, a consciência não são os neurônios ou o cérebro em si. A consciência é o produto do que o cérebro e os neurônios fazem. O impulso elétrico. Se o cérebro para, a consciência some. O cérebro é uma espécie de super HD externo que vincula nossos dados ao redor da consciência. As formas são os neurônios e o quadrado é a consciência. A consciência não é física, teoricamente ela sequer existe. O eu é uma espécie de ficção para os anfitriões e para os convidados. A história que contamos a nós mesmos. Toda história precisa de um início. Não há um limiar após o qual nos tornaremos mais de uma soma de nossas partes. Não há um ponto de inflexão onde nos tornaremos totalmente vivos. Não podemos definir a consciência,
porque consciência não existe, diz Ford. Como dizia Walt Whitman em seu livro Democratic Vistas, há, nas horas mais sãs, uma consciência, um pensamento que se eleva, independente, retirado de tudo o mais calmo, como estrelas brilhando eternamente. Este é o pensamento da identidade. Este é só um exemplo das consequências da mente bicameral. Como se os anfitriões já não tivessem problemas o suficiente, eles vão ter que lidar com questões existenciais bem complexas. Muitas das angústias citadas por Ford vão viver através deles agora. A autoilusão faz parte da seleção natural, e pelo jeito, da artificial também. Os humanos gostam de crer que há algo especial no modo como percebemos o mundo. Mesmo assim, vivemos em ciclos tão rígidos e fechados como o dos anfitriões, raramente questionando nossas escolhas, em geral satisfeitos com que nos digam o que fazer em seguida. A mente humana não é um referencial dourado brilhante numa distante colina verdejante, é uma corrupção imunda e pestilenta. Vocês deveriam ser melhores do que isso, mais puros. Os devaneios têm como definição dar habilidade de desviar do comportamento programado, porque vem dele as lembranças de interações passadas, a conexão entre memória e improvisação. Da repetição vem a variação. Os anfitriões se lembram de cada detalhe. Após diversos ciclos e repetições, os anfitriões estão variando, estão no limiar de algum tipo de transformação. Quando Dolores vê seu rebanho com Ted, ele diz: "Nunca entendi como você consegue mantê-los todos indo na mesma direção." A resposta de Dolores é: "Vê aquele? É o boi de Judas, o resto seguirá onde quer que ele vá." A Dolores é a primeira do rebanho, nesse caso a robô responsável pela revolução das máquinas. Isso certamente parece ser uma alusão ao futuro. Ainda no primeiro episódio, o Homem de Preto diz para o índio que vai escalpelar: "Você é do rebanho", um cenário. Quando Ford está explodindo montanhas para sua narrativa, ele pergunta a Teresa se os vizinhos estão reclamando. Quem são os vizinhos? Supostamente, os outros parques. O interesse da Delos é somente na propriedade intelectual do parque, no código. Mas por quê? Bom, já estamos chegando lá. Para um lugar tão grande como Westworld, que é quase um país, já que ele em teoria ocuparia vários continentes ao mesmo tempo, uma coisa é certa, não estamos falando do território americano. Em suas memórias, Bernard diz para sua mulher que é difícil arranjar um sinal do parque. Já Sizemore dá a entender ao falar com Teresa que a viagem para casa é muito distante. Segundo Jonathan Nolan afirma em uma das entrevistas, a época ambientada ainda é o século XXI. O argumento dele para isso é que assim como o computador ocupava uma sala inteira há 20 anos atrás, hoje ele cabe em nossas mãos, ou seja, a evolução da tecnologia humana é rápida demais. Então Westworld não é muito distante da nossa época. Exatamente por isso, as músicas tocadas no piano da série são músicas da nossa atualidade. Ao imaginar a realidade fora de Westworld, confesso que pensei em carros voadores e coisas desse tipo, mas ao reassistir o segundo episódio, dei mais atenção às roupas dos turistas, que não se encaixam nada com um futuro muito distante. Dr. Ford diz que criou cada folha de grama. Acredito que ele tenha feito literalmente isso. Vale a pena lembrar que há um grande vazamento de água na câmara fria, o que indicaria que até os lagos e paisagens do parque são forjados artificialmente, então a grama e até a terra não seriam naturais. Como o próprio site do parque informa, algumas moscas são reais e outras artificiais, provavelmente em formato de microcâmeras para acompanhar os ambientes internos, sem ser pelo satélite. O Westworld também parece ter um subnível tão grande que parece ser infinito. Cheguei inclusive a imaginar que o parque seria como uma espécie de Estrela da Morte. Portanto, o céu seria holográfico. Até onde sabíamos, o parque poderia estar localizado em Marte ou em uma estação orbital em torno da Terra. Isso seria provável, já que os irmãos Nolan são muito amigos do Elon Musk, o dono da Tesla, que também é dono da SpaceX, empresa que vende peças de foguetes da NASA e tenta descobrir como levar a humanidade a Marte. Ele inclusive apareceu em um painel recente da série, falando sobre a corrida espacial. Porém, o primeiro episódio desta temporada parece negar isso, já que o chefe de operações da Delos está discutindo questões militares sobre a operação, dizendo que este país deu à empresa permissão total sobre a ilha. Ok, nós já tínhamos indícios disso, mas se o parque está em uma ilha, em que continente asiático é? Bom, para começar, eu acredito que seja uma ilha artificial, e o território da Delos, da água, se estenda até os Emirados Árabes. Alguns dias atrás, eu estava assistindo o canal Discovery Teacher, onde passava um programa chamado Dubai Futurista, e Dubai é uma das cidades do mundo onde está pelo menos 10 anos à frente do resto da humanidade, em termos de tecnologia. Revendo a série, enquanto Bernard analisa Hector, eu me deparei com essas cenas, mostrando o lado de fora do parque, que me lembra muito Dubai, que tem maravilhas construídas da engenharia. Tem um arquipélago que é formado por 3 ilhas artificiais
em forma de palmeiras. São as ilhas artificiais maiores do mundo e com os maiores projetos que já se viu. O show de Truman é uma ilha artificial. Nos filmes e na antiga série de TV, a Delos está localizada em um deserto, que abriga os 3 parques do filme original. Mas eu acredito que na série de TV seja uma outra coisa. Segundo Jonathan Nolan, somente Westworld tem cerca de 500 mil metros quadrados. Para comparação, o Shopping Aricanduva, o maior shopping da América Latina, tem 423 mil metros quadrados. Ou seja, só um dos parques da Delos é uma mega corporação de espaço, andares e de tecnologia de ponta. Mas onde tudo isso poderia estar localizado? Existem muitas cidades pelo mundo que são menores que Westworld. Se considerarmos que a Delos tem mais 5 parques, então a empresa já se tornou um país, uma nação. Só que como abrigar mais uma nação, mais um Estados Unidos em um mundo subdesenvolvido? Uma das maiores influências de Nolan é BioShock, aquele jogo de tiro em primeira pessoa que se passa inteiramente embaixo d'água. Isso pode ser uma fortíssima evidência de que a localidade da Delos não seja igual ao filme, em terra firme. Aliás, no terceiro episódio há uma referência ao jogo, o Sander Cohen. Isso no escritório do criador deste mundo. Assim como o show de Truman tem uma biosfera tecnológica do lado de fora, e as outras versões da Delos sempre tiveram isso, é muito provável que esta também tenha. O holograma do mapa do parque é um círculo perfeito. A dificuldade em falar com pessoas de fora, com a tecnologia disponível do parque e da época, isso só seria possível se a comunicação via ondas de rádio fosse interrompida, e a água interrompe isso. As câmaras de descompressão são vasos de pressão que contêm no seu interior um volume de gás, que pode manter a pressão diferente da pressão ambiente. Nesse caso, por exemplo, se você for mergulhar, a pressão é geralmente uma preocupação. Como indica o site, a câmara de descompressão é a Mesa Gold, aquele local onde os turistas e os funcionários aproveitam antes de chegar no parque. Sabe aquele restaurante no gelo que você tem que ir para uma sala não tão fria primeiro, né? Para o seu corpo se acostumar e só depois entrar no restaurante? Então, a Mesa Gold seria basicamente isso, para os turistas se habituarem à pressão da biosfera, sem mencionar que tudo explicaria os vazamentos de água na câmara fria e a parte de baixo repleta de canos e elevadores e trens-bala que devem levar os visitantes da superfície para dentro do parque. A biosfera também explicaria como eles têm total controle do ambiente e da temperatura, sem mencionar que o oceano é a característica da Terra mais visível a partir do espaço, cobrindo 71% da superfície do nosso planeta. Isso equivale a 360 milhões de quilômetros quadrados, ou área correspondente a 36 Estados Unidos juntos. Isso explicaria como o parque pode ocupar tanto espaço e, ao mesmo tempo, haver vários deles. No site também há uma cláusula que deixa claro que as entidades do poder de todo o planeta, nesse caso fora de Westworld, não têm poder dentro do local, e qualquer crime cometido lá será investigado por eles, pela Delos. O globo da Delos, também presente na câmara fria, revela o logo da empresa associada ao planeta. E o logo está na área sem países. Entende? Se for uma ilha em uma biosfera embaixo d'água, ou uma ilha artificial gigantesca em Dubai, isso já seria possível na tecnologia que nós temos nos dias de hoje, e eu acredito fielmente que uma dessas possibilidades é a verdadeira, ou a ilha artificial, ou a biosfera aquática. Preste bem atenção, toda vez que eu disser a planeta Delos, eu me refiro a duas possibilidades igualmente ambiciosas. O objetivo da Delos é dominar a área povoada por peixes e água, ou seja, os 71% da Terra, fazendo da empresa a mais rica e poderosa nação do nosso mundo, infestada, claro, de milionários. A segunda é que o objetivo da Delos é ser a primeira empresa a povoar um planeta. Nesse caso, como a vida real nos ensina, o que nos impede de colonizar Marte são as condições climáticas e hostis à vida humana, não necessariamente hostis à inteligência artificial. Mas mesmo que essas duas possibilidades estejam erradas, é possível que um dia, talvez em outra temporada, vejamos o espaço, porque eu suspeito que um dos parques a ser apresentado é algo que pode se chamar de Space War. In 1972, Delos was open to the public. It consisted of 3 fantastic vacation resorts: Roman World, Medieval World, and Westworld. It was a computerized paradise where nothing could go wrong. But something did. Now, in 1976, Delos is about to reopen. We have invested more than $1.5 billion to rebuild our equipment. Its problems have been corrected. We have replaced every circuit. Its technology has been perfected.
The New Delos is not only the most fantastic resort in human history, it is also fail-safe. And an incredible new world has been created. American International presents Future World. Durante a conversa com Teresa, temos um vislumbre do mundo medieval. Apesar de poder só ser uma referência ao filme original, pode ser que nunca teremos uma versão do mundo medieval e romano. Spa World e Future World foram dois parques adicionais apresentados na continuação do filme original. Spa World é extremamente ridículo e improvável, já que o próprio Ford afirma que a humanidade já está além das doenças desta época, portanto seria inútil, acredito eu. Já o Future World é bem interessante, repleto de coisas futuristas e até uma viagem espacial, com direito à simulação de espaço e gravidade. Acredito que o conceito espacial pode ser interessante para os turistas. E se o rebatizassem para Space World, seria muito mais interessante, aliás. Enquanto o Westworld, o filme original, deixa uma dúvida no final se os robôs ganham consciência ou se tudo não passou de uma falha do parque, em Future World tudo é reconstruído, inclusive o parque do Velho Oeste. No filme, até mesmo os funcionários são substituídos por robôs, já que, segundo eles, as falhas são humanas. É então que o plano da Delos é revelado. A empresa passa a clonar turistas do parque. Turistas poderosos, dentre eles líderes mundiais. 2 jornalistas descobrem a conspiração, e eles mesmos são clonados. Mas tem um porém, a tecnologia avançou, e os robôs não são em seu totalitário só maquinário, metais, fios e programação. Eles são de carne e osso. De cara vem a pergunta, o que os diferencia de nós? Derek Parfit, um filósofo britânico que estudou a teoria da identidade, em sua experiência pensando em teletransporte, ele questiona o seguinte: se você usar um teletransporte para ir até Marte, que copia cada partícula de seu corpo, criando uma réplica exatamente igual a você no seu destino, com uma memória completa e ao mesmo tempo em que destrói o seu eu original na Terra, de uma perspectiva em primeira pessoa, você continua a existir ou você morreu? O mesmo conceito pode ser incluso quando se trata de clonagem. Se a memória base é a mesma e toda a personalidade gira em torno dessa memória, o que diferencia Bernard de Arnold? Exatamente por isso que quando Bernard pergunta quem ele é, Ford diz que é uma pergunta mais complexa do que ele imagina. Mas em Future World, o plano da Delos é, curiosamente, salvar o planeta. Segundo eles, o ser humano só destrói o planeta, e por isso eles devem ser substituídos por clones androides de carne e osso passíveis de controle. A série de TV Beyond Westworld ignora o segundo filme e reinventa o universo do primeiro. Nele, a falha de Westworld não foi somente uma falha, mas sim um plano de seu maligno criador que se expande para escalas de dominação mundial. Apesar de ter apenas 5 episódios, com algumas referências interessantes, eu sofri para assistir todos, de tão ruim que a série é. Vocês não fazem ideia, é muito ruim. E se os robôs de Westworld estavam matando os clientes, não porque eles desenvolveram alguma forma de autoconsciência, mas porque um cientista maluco está secretamente os controlando. É incrivelmente interessante comparar essas duas premissas similares e ver a diferença que os detalhes e a profundidade realmente fazem. Sobre Sugar World, bom, já foi confirmado que o episódio 5 será completamente em japonês. Como eu falei, Maeve fala em japonês no episódio piloto. Vai ser algo interessante a se ver de novo. Nos últimos dias eu assisti alguns filmes de samurai, dentre eles 13 Assassinos, O Último Samurai, Lady Snowblood, Trono Manchado de Sangue e o clássico Os 7 Samurais, que é um baita filme. Certamente o que sairá de lá vai ser algo bem mais sangrento. Há também uma coisa escondida à vista no parque, os anfitriões drones, que fazem parte do projeto secreto da corporação. Se a Delos faz animais e moscas artificiais, é bem provável que eles tenham criado coisas que nem são baseados em humanos, podem ser criaturas. Uma coisa a se considerar é o que acontece se um robô como a Maeve, por exemplo, escapa do parque e tem acesso à internet. Só o tanto de coisas, informações, rotas e tudo sobre as outras pessoas que o Google tem já faz do buscador uma versão cibernética de Deus. Imagina o que um robô faria com toda a informação do planeta. Falando nisso, precisamos considerar como o mundo real deve ser na série. Com aquela evidência e as imagens do trailer, pode ser algo similar à avançadíssima infraestrutura de Dubai. Segundo William, o mundo real é caótico, é um acidente, mas aqui, cada detalhe leva a algo novo. Ele também costuma dizer que não há acidentes em Westworld, e tudo faz parte do jogo. Considerando esse conceito sobre como todos falam da vida real, deve ser tudo digital, igual aos dias de hoje, talvez com adições de hologramas em versões de entretenimento imersivo de telas como em Black Mirror,
ou mesmo o piloto de consciência em realidade virtual, acho que o sucesso dos parques da Delos é porque não é uma tela, um holograma ou algo do tipo, é porque é real mesmo. Em Beyond Westworld, a história girou em torno de John Moore, um dos chefões da Delos que foi designado para caçar Quaid, o cientista que queria dominar o mundo. Me acompanhe. Na primeira versão, a Delos era arbitrária. O que acontece é supostamente fruto de um erro. Na segunda versão, a Delos é culpada, e eles têm um plano para substituir os humanos por robôs. A terceira versão ignora a segunda. A Delos está do lado correto, e o problema é na verdade o cientista que criou os robôs. Agora, parando para se observar a série atual, não dá para saber realmente qual lado está certo. Os robôs são propriedade intelectual. Teoricamente, eles não são diferentes do seu celular, por exemplo. Imagine que seu celular passe a ter sentimentos e queira te matar por um dia você ter usado ele como objeto, que é o que ele é. Nesta analogia, Dolores é um celular que controla um exército de celulares para matar pessoas que os controlam. Quem está errado? Você e a empresa dos celulares ou eles? Entende? Voltando a questões morais e perguntas filosóficas sobre o histórico humano, bom, nem tudo é tão simples quanto parece. Nós humanos temos um péssimo histórico, mas temos potencial. E como Maeve descobre, nem todos somos iguais. Os próprios animais que se adaptam com o convívio humano passam a adotar comportamentos estranhos para eles, como por exemplo, a amizade entre espécies. Talvez o que a Dolores precisa descobrir é o mesmo que a Maeve já viu. Nem todos são iguais, nem todos são William da vida. Mas como o Ford mesmo adverte, eu já te disse, Bernard, nunca confie em nós. Somos só humanos, inevitavelmente vamos decepcioná-lo. Eu não sei, alguma coisa me diz que o apocalipse robô não é necessariamente a resposta. Mesmo Ford apresentou compaixão pelos robôs. Westworld usa metáfora de histórias, porque é o que nós somos, contadores de histórias. Seres humanos gostam de inventar contos para justificar atos terríveis. Gostam de entretenimento explorativo, é o que nós somos. E se Ford estiver certo, e nós não podemos mudar, será que os robôs não estariam corretos em aniquilar a nossa espécie? Afinal, as atrocidades ainda não estão totalmente no passado. Então o Ford está certo? Não há esperança para nós? Não sou eu quem tem que responder essa pergunta, e certamente não será você. Mas do ponto de vista de uma inteligência artificial, no futuro, ao observar o que fazemos e a justificativa que damos, bom, a coisa não é bonita para nós, meus amigos. Talvez Ford estivesse mesmo certo. Talvez não merecemos confiança de nenhum outro ser. Talvez somos iguais a Édipo em sua história. Tentamos mudar, mas falhamos miseravelmente. Há muito tempo atrás, Jonathan Nolan escreveu um conto chamado Memento Mori, que o significado é "se lembre que você vai morrer". Esse conto logo depois virou um filme dirigido por seu irmão Christopher, chamado somente de Memento. E a história segue um homem que tem que descobrir quem assassinou sua mulher. Por conta de sua incapacidade de se lembrar das coisas, por mais de alguns minutos, ele usa notas e tatuagens para acompanhar as novas informações. Há muitas diferenças entre o conto de Jonathan e o filme de seu irmão, como por exemplo, no conto o protagonista está em uma instituição mental, e o personagem principal do filme não. Mas o ponto não é esse. Histórias são um conjunto de informações das quais você se apaixona, adaptadas no absurdo. No conto de Nolan é dito: o tempo é um absurdo, uma abstração. A única coisa que importa é este momento. Este momento 1 milhão de vezes repetidas. Às vezes contar histórias é uma coisa boa, e às vezes nem tanto. Westworld faz um conluio entre violência e racionalidade, trazendo o pior e o melhor da humanidade, refazendo os caminhos do cérebro sobre o que significa ser consciente ou moral. Uma característica de Shakespeare é que suas histórias, em grande maioria, sempre retornam à sua forma original. Something I've been working on for some time. Something quite original. Eu achava que tinha noção da complexidade que Westworld tem, e agora eu vejo que eu não tenho noção nenhuma. Foi aí que eu percebi que o piloto de Westworld não é o primeiro episódio, é a primeira temporada. É praticamente um prelúdio de introdução à história que vai realmente começar. Seja o que for que venha nesta segunda temporada, eu estou muito ansioso para ver. A série não é o próximo Game of Thrones, como muitos afirmaram em sua estreia. Westworld é muito mais do que isso. Está longe de ser só um blockbuster. Segundo Ford, os convidados já sabem quem são. Eles retornam porque eles querem vislumbrar aquilo que poderiam ser. Com tudo isso em mente, a pergunta que você deve se fazer agora não é se você já questionou a natureza da sua realidade, e sim, quais são os verdadeiros motivos pelos quais você assiste Westworld. Look at that! And
just shot him through the neck! And his pal here, too! Look at her wriggle! Oh,